Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais uma vez. Hoje temos o caso de Sandra Cantu. Na tela acima vocês podem ver o restante dos meus casos. Seguem abaixo minhas redes sociais, caso queiram me seguir. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Sandra Renée Cantu nasceu em 8 de março de 2001 na cidade de Tracy, uma das cidades mais populares do condado de San Joaquin, na Califórnia, Estados Unidos. Ela era a quarta e última filha do casamento formado por Maria Chaves e Daniel Cantu, que se divorciaram pouco depois do nascimento da pequena. Maria foi quem obteve a custódia de seus filhos, então ela e eles se mudaram para a casa de seus pais, localizada no Orchard Estates Mobile Home Park, na mesma cidade de Tracy. E aqui vamos parar um momento para poder explicar como era este lugar, pois mais adiante será importante para entender o contexto dos fatos. Basicamente, Sandra e sua família viviam em um parque privado de casas móveis. Vale ressaltar, não são apenas as casas móveis típicas, mas também existem no local este tipo de habitações pré-fabricadas que podem ser facilmente transportadas com toda a sua estrutura de um lugar para outro. Assim era a casa de Sandra. Este parque de casas móveis era delimitado por um muro que o separava da autoestrada e a entrada era protegida por um administrador. Ou seja, em teoria não qualquer um poderia entrar, o que aparentemente o tornava um lugar seguro para se viver. Vamos dizer que isso é a primeira coisa que se pensa quando se vê um bairro com segurança na porta. Nem sempre é assim, evito entrar em estatísticas. Estamos falando, de qualquer forma, de uma comunidade formada por cerca de 100 pessoas, onde todos se conheciam. Ou seja, geralmente as crianças podiam sair, correr e brincar livremente nas ruas, porque não era muito provável que saíssem do parque. Isso foi maravilhoso para Sandra porque ela era uma criança extremamente extrovertida. Ela adorava fazer amigos, então passava muitas horas se divertindo, brincando com seus amigos do bairro e até conversando com os vizinhos adultos da área. Normalmente, toda vez que voltava para casa da escola, ela fazia uma espécie de ronda no caminho para casa, onde conversava com os vizinhos que encontrava do lado de fora, contava um pouco sobre o seu dia e depois, feliz, ia para casa, cumprimentava a mãe e saía para brincar. Um momento antes de voltar para casa, antes do jantar, para fazer algumas tarefas e compartilhar com sua família. A tia de Sandra, Angie Chaves, a descreve como uma menina amante da diversão, sempre esbanjando energia, que adorava colorir, fazer atividades de jardinagem e cozinhar, principalmente assar seus biscoitos favoritos. Ela também era super fã de Hannah Montana e todos ao seu redor sabiam disso, porque ela vivia cantando as músicas do programa de televisão. E até mesmo quando completou 8 anos, sua família organizou uma festa de aniversário para a qual convidou seus amigos. Da escola primária Melville S. Jacobson, onde ela estava cursando o 2º ano. Diante disso, Sandra estava muito feliz, as pessoas ao seu redor a apreciavam e ela recebeu muitos presentes naquele dia. Claro, muitos deles com estampas de Hannah Montana, como você pode ver nessas fotos, mas nem tudo era um mar de rosas. Na vida familiar de Sandra Maria, sua mãe tinha muitas disputas econômicas com Daniel, o pai da menina, que constantemente se recusava a passar o dinheiro da pensão alimentícia que por direito pertencia à sua filha. No entanto, Maria, com a ajuda de sua família, fazia tudo o que podia para que sua pequena não faltasse nada e vivesse tranquila, cercada por pessoas que a amavam. A verdade é que o pai de Sandra saiu muito cedo de sua vida, então isso não interferia muito em seu dia a dia. Ela vivia de uma forma bastante estável e tinha uma rotina que já era conhecida por todos em sua casa. Então, como eu mencionei há alguns instantes, todos os dias ao voltar da escola, eles deixavam ela sair de casa, ir brincar um pouco e voltar a tempo para o jantar, até que um dia, de repente, tudo mudou. Era 27 de março de 2009, quando Sandra, que naquela época acabara de completar 8 anos, voltou da escola e fez o que normalmente fazia.
Ela cumprimentou os vizinhos, chegou em casa, cumprimentou sua mãe e deixou suas coisas. E por volta das 3 da tarde, saiu de casa para brincar um pouco com uma amiga, e então voltaria como de costume. Mas as horas passaram, a noite caiu e Sandra não voltou para casa. Então, sendo aproximadamente 7h30 da noite, Maria, realmente preocupada, começou a ligar para os pais dos amigos de sua filha para ver se algum deles a tinha visto. Todas as respostas eram negativas. Já fazia um tempo que ninguém via Sandra, então ela imediatamente saiu em sua busca. Seus esforços não deram resultados. Sandra não aparecia em lugar nenhum e rapidamente Maria percebeu que algo estava errado. Então, já passando das 8 da noite, ela voltou para casa e ligou para o departamento de polícia de Tracy, que rapidamente chegou ao local. Aqui há algo importante que sempre deve ser levado em consideração neste tipo de casos. E é que as primeiras horas após o desaparecimento são cruciais para encontrar a pessoa desaparecida viva. A polícia sabia que estava contra o tempo, então imediatamente entrevistaram Maria para obter todas as informações que pudessem dar-lhes uma pista de onde começar a procurar, além de detalhes das roupas que a menina estava vestindo naquele dia. Nenhum vizinho da área tinha ideia do que poderia ter acontecido, então não havia nada específico por onde começar, além do protocolo que a polícia tem quando isso ocorre. Até que perceberam que havia um elemento muito importante que poderia ter captado mais detalhes. Havia uma câmera de segurança na entrada da casa de Sandra. O avô da menina havia colocado uma câmera de segurança há algum tempo para poder detectar qualquer ato de vandalismo que pudesse ocorrer. Por exemplo, algum adolescente fazendo grafites, alguém invadindo o jardim, cortando as flores, alguma pessoa tentando entrar na casa, qualquer coisa. Então, eles decidiram revisar as imagens e, de fato, Sandra aparecia no vídeo. Eram 4 da tarde e a pequena menina podia ser vista indo para casa com uma camiseta rosa da Hello Kitty e leggings pretas, pulando tranquilamente como sempre. E quando estava prestes a chegar às escadas da entrada, virou à sua direita e saiu de cena caminhando. Este clipe dura 15 segundos e é a última vez que vemos Sandra prestes a chegar em casa. Janet Thiessen, a chefe do departamento de polícia de Tracy, diz que, embora sejam apenas 15 segundos, é a prova de que precisam para saber que ela estava prestes a voltar para casa. Mas algo chamou sua atenção, mudou seu rumo e desde então ela desapareceu. Então este foi o ponto de partida para iniciar a investigação. A primeira coisa que fizeram foi investigar o círculo mais próximo de Sandra. Ela tinha um bom relacionamento com seus irmãos e avós, com quem morava. Então, na verdade, eles nunca foram considerados suspeitos ou pessoas de interesse para este caso. Mas o mesmo não acontecia com seu pai. Daniel Cantu, que naquele exato momento estava em uma disputa legal com Maria sobre o pagamento da pensão alimentícia da menina. Aliás, o homem nem sequer tinha um relacionamento com sua filha, porque nem sequer a chamava, muito menos a visitava. Então a polícia começou a suspeitar que talvez ele tenha sido quem levou Sandra com o objetivo de tirá-la do caminho. Mas não demorou muito para que se comprovasse que Daniel Cantu não estava em Tracy quando a menina desapareceu. Então ele deixou de ser considerado uma pessoa de interesse para o caso. As horas passavam, a polícia triangulou toda a área onde iniciaram as operações de busca. Rapidamente foram formadas brigadas de voluntários para ajudar nos trabalhos. Mas ninguém encontrava sequer um rastro que pudesse dar uma pista do que poderia ter acontecido com Sandra. Não havia mais câmeras de segurança no bairro e Maria, junto com sua família, estava devastada porque já estava quase amanhecendo e ela se perguntava se sua filha tinha comido ou bebido algo, ou talvez se tinha encontrado um abrigo para se proteger do frio. Amanheceu 28 de março e até então já havia sido iniciada uma busca gigantesca. Havia um helicóptero em toda essa área procurando, com sensores de calor dentro e fora da unidade habitacional. Perguntavam de casa em casa, rastrearam negócios locais, mas nada. A polícia estava realmente impactada porque parecia que Sandra havia evaporado no ar e ninguém dava qualquer indício que pudesse ser levado em consideração para encontrar um rumo na investigação. Então, eles emitiram um boletim de desaparecimento que rapidamente alertou o Child Abduction Rapid Deployment, que é a sigla para Child Abduction Rapid Deployment, que se traduz como desdobramento rápido de rapto de menores.
Uma área especializada do Federal Bureau of Investigation, liderada naquela época por Joseph Bryan, agente especial, que se mudou para Tracy com toda a sua equipe para poder assumir as rédeas da investigação. O tempo passava e todos na polícia sabiam que cada segundo que passava era uma probabilidade a menos de Sandra estar viva. A primeira coisa que o Federal Bureau of Investigation fez quando assumiu a investigação foi interrogar absolutamente todos os residentes do parque privado de casas móveis onde Sandra vivia. E longe de detectar um único suspeito, a tarefa se complicou ainda mais. Quando perceberam que Sandra era extremamente popular na área, todos a conheciam e talvez Sandra tenha estado na casa de todos os seus vizinhos pelo menos uma vez na vida, porque era uma menina extremamente sociável e amigável. Não só gostava de conversar com crianças da sua idade, mas também gostava de conversar com adultos e sempre se oferecia para ajudá-los em alguma tarefa doméstica. Isso, somado ao fato de que todas as crianças brincavam livremente fora de suas casas, tornava agora todas as pessoas, todos os vizinhos, suspeitos. O próximo passo foi determinar pessoas que estivessem envolvidas neste tipo de crime ou que tivessem antecedentes criminais e que residissem neste mesmo condomínio. Principalmente homens entre 25 a 40 anos de idade que tiveram contato com Sandra pelo menos nos últimos anos, já que era muito provável que a pessoa responsável pelo seu desaparecimento a conhecesse. Lembre-se, este é um perfil hipotético baseado em estatísticas de perfiladores do Federal Bureau of Investigation. Estamos discutindo um caso sem cena do crime. Então, realizar um perfil muito detalhado ou talvez mais próximo da realidade é muito mais complicado. De qualquer forma, por algo se tinha que começar. Isso tudo ocorria simultaneamente. Maria recebe uma mensagem de texto de uma de suas vizinhas, mãe de uma amiga de sua filha, onde ela dizia: "Diga à polícia que encontrei algo por volta das 4 da tarde. Não sei se faz diferença ou não, mas roubaram uma das malas que estava na entrada da minha casa." A polícia anotou o evento, mas também não havia imagens que mostrassem alguém subtraindo a mala ou algum outro detalhe, então eles tiveram que seguir em frente. Agora, algo que preocupava muito os investigadores era que o bairro fazia fronteira com a rodovia 205, que conecta a cidade de Tracy com a Bahia. Isso significa que se alguém de fora entrou no local em um veículo e raptou Sandra do parque de casas móveis, teria escapado imediatamente por esta via que leva até a Bahia, o que tornaria quase impossível capturá-lo ou ter pistas a respeito. A polícia estava preocupada, pois a situação parecia se complicar cada vez mais. Neste ponto, já havia sido instalado um escritório dedicado apenas à busca por Sandra e havia aproximadamente 200 pessoas procurando a menina. Sua foto já estava sendo transmitida nos meios de comunicação e a busca se estendeu por toda a cidade. Mas eles continuavam sem encontrar nenhum tipo de pista, até que a equipe de busca que estava no lixão da cidade encontrou o que parecia ser a camiseta rosa que a pequena Sandra usava no dia do seu desaparecimento. Com muito pesar, a polícia teve que mostrá-la à família, mas felizmente era de um tamanho muito maior que o de Sandra. No meio de tanto caos e desespero, houve um alívio e a esperança de encontrar a menina viva voltou a surgir. Era a hora de revisar o filtro que a polícia teve que aplicar nos vizinhos de Sandra para poder descartar e ficar apenas com os suspeitos que se encaixavam no perfil hipotético que havia sido proposto. Os resultados foram totalmente arrepiantes. No bairro havia um número considerável de pessoas com antecedentes criminais, pessoas em liberdade condicional. E, o que preocupou ainda mais, uma longa lista de delinquentes sexuais registrados. Ou seja, poderia haver no bairro, com tudo isso que estou dizendo, outros delinquentes sexuais não registrados. Agora, desses suspeitos, começou a ser feita uma investigação sobre quão próximos eles estavam de Sandra. E rapidamente os alarmes soaram quando descobriram um evento que havia ocorrido 2 anos antes da data do desaparecimento. E foi que em um verão, estando na piscina da cidade, quando Sandra tinha 6 anos, um homem se aproximou da pequena. Ele afastou do rosto uma mecha de cabelo que cobria o rosto dela e, sem maior cerimônia, beijou Sandra nos lábios, enquanto estavam lá na piscina. Aparentemente, a mãe de Sandra não estava presente quando isso aconteceu, mas sim o resto da família, que, segundo a versão de Angie Chavez, a tia materna da menina, ficaram preocupados. Mas deixaram passar este incidente porque o homem disse que o fez como um sinal de afeto, sem nenhuma malícia.
Eu vou quebrar a cara dele, vou deixar isso no vídeo, eu quebraria a cara dele. Não foi além naquele momento, mas claramente dadas as circunstâncias, a polícia voltou sua atenção para este indivíduo. Quando procederam a interrogá-lo, ele imediatamente reconheceu o que aconteceu nesta piscina e reiterou que não tinha feito com más intenções. Este homem não tinha nenhum tipo de antecedentes, mas, no entanto, fez uma perturbadora confissão aos investigadores do caso. Tinha fantasias íntimas com menores. Agora ele se tornou o principal suspeito do caso, a principal pessoa de interesse. Mas isso era apenas o começo. De repente, o administrador da unidade vizinha se lembrou de um evento estranho que ocorreu no mesmo dia do desaparecimento de Sandra. Um carrinho de sorvete, daqueles típicos que se vêem nos Estados Unidos, com a musiquinha que chama a atenção das crianças. Estava estacionado muito perto da casa de Sandra e o homem que o conduzia estava conversando com todas as crianças que se aproximaram. Este sorveteiro nunca havia entrado no parque antes. Então, para o administrador, isso pareceu altamente suspeito e ele confrontou o homem pedindo que ele se retirasse do local e, sem mais, ele foi embora. A polícia questionava se havia relação com o sumiço de Sandra. Eles precisavam descartar todas as possibilidades, embora não estivesse claro. A polícia estava agindo o mais rápido que podia, no entanto, não havia evidências ou provas precisas de onde Sandra estava. Era a noite de 28 de março de 2009 e havia passado um dia inteiro sem ter notícias da pequena. Então todas as pessoas da comunidade, que também estavam preocupadas com a menor, se reuniram no meio do parque de casas móveis para mostrar seu apoio à família. Através de uma vigília onde chegaram com velas e centenas de animais de pelúcia para mostrar seu carinho. As esperanças estavam se esvaindo e, enquanto isso ocorria, a polícia estava presente continuando com suas investigações. Quando, de repente, o grito de uma mulher totalmente frenética rompeu o silêncio da noite, dizendo: "Encontrei algo, encontrei algo." Imediatamente, um par de agentes se aproximou dela e a acompanhou até a área onde estavam as caixas de correio do complexo residencial. E lá ela apontou no chão o que parecia ser uma nota escrita à mão, onde se podia ler Cantu, trancada em uma mala jogada na água. Em Bucketty Road e Whitehall Road, testemunha. Agora, os investigadores tinham uma pista. E fosse real ou falsa, como costuma acontecer em alguns casos, de qualquer forma tinha algo a ver. Então, imediatamente, os especialistas começaram a analisar a nota, que, para começar, estava escrita com erros ortográficos deliberados, ou seja, estava mal escrita. A propósito, provavelmente para poder camuflar a verdadeira letra de quem a tenha escrito. Havia muitas dúvidas. Por que apareceria uma nota em plena vigília? Alguém estava tentando desviar sua atenção? Poderia ser, mas a polícia não podia se dar ao luxo de ignorar essa informação, porque na verdade só tinham conjecturas e suposições. Não havia nada concreto que pudesse dar pistas sobre o paradeiro de Sandra, então, assim que amanheceu, uma equipe de busca foi enviada para essa área indicada no papel. Quando chegaram, encontraram-se numa zona de fazendas leiteiras, cercadas por uma série de lagoas de sedimentação para o escoamento do estrume do gado. Ou seja, águas residuais. Portanto, procurar nelas se tornou muito complicado. No entanto, eles fizeram isso sem sucesso algum, então a mensagem era uma farsa? Não havia outra opção senão recorrer à pessoa que o encontrou para obter mais detalhes a respeito. Seu nome era Melissa Huckabee, que no dia dos fatos tinha 28 anos de idade e era mãe da melhor amiga de Sandra, uma pequena de 5 anos que morava ao lado. As meninas sempre brincavam juntas depois da escola, e a verdade é que ambas as famílias eram muito próximas. Melissa era professora da escola dominical, já que seu avô, Clifford Lawless, era o pastor da igreja batista. Clover Road, que ficava muito perto do parque de casas móveis onde eles viviam. Quando a polícia foi buscá-la novamente na unidade habitacional, descobriu-se que ela era a mesma mulher que havia denunciado o roubo de uma mala que havia deixado em sua entrada. Então a polícia estava convencida de que ela provavelmente havia notado algo ou tinha alguma informação que pudesse ser útil para encontrar a Sandra. Quando começaram a entrevistá-la, Melissa comentou que quando leu a nota que encontrou perto das caixas de correio na noite da vigília, se alarmou, porque no papel dizia que a Sandra estava em uma mala e que a mala que acabara de ser roubada era grande o suficiente para caber uma criança dentro dela.
Essas declarações, mais o fato de que ela mesma se envolveu no caso e foi tão participativa nele. Além disso, sua história estava se tornando pouco crível, começou a preocupar os investigadores que imediatamente voltaram sua atenção para ela. Mas Melissa tinha um álibi. Na hora em que Sandra desapareceu, ela estava sozinha na igreja de seu avô, decorando a sala onde dava aulas dominicais. Eles até obtiveram os registros telefônicos da mulher e verificaram que ela estava perto. Na hora dos fatos, ela fez uma ligação da igreja para o administrador do condomínio onde moravam. Com todas essas informações, os agentes decidiram primeiro registrar o carro da Melissa. E aqui encontraram algo curioso, uma nota de papel com tinta azul onde havia 3 rabiscos diferentes. Especialistas analisaram os traços e descobriram 3 frases ocultas abaixo dos rabiscos: Buckety Road, Whitehall Road e água, o mesmo endereço que estava na nota deixada pelo suposto testemunho do caso. Então, era ela mesma quem havia escrito a nota. O que mais ela sabia sobre o desaparecimento de Sandra Cantu? A polícia tinha muitas perguntas para responder, então decidiram revistar a casa dela. Dentro do quarto dela, na gaveta do criado mudo, encontraram um caderno que faltava uma folha. Quando levaram para analisar, descobriram que a nota encontrada na noite da vigília correspondia a esse caderno. E até mesmo puderam comparar algumas letras escritas nela com as da nota. E, de fato, Melissa Huckabee a havia escrito e fez todos acreditarem que ela a encontrou. Neste ponto da investigação, a polícia considerou 2 alternativas. Uma era que talvez Melissa quisesse seus 5 minutos de fama. Você sabe como aquelas pessoas típicas que fazem tudo girar em torno delas mesmas e que, acredite ou não, costuma acontecer muito nesse tipo de caso. Pessoas que atrapalham a investigação simplesmente porque querem atenção. A outra possibilidade é que ela estivesse escondendo algo muito mais sombrio, que tivesse a ver diretamente com o desaparecimento de Sandra Cantu. É assim que começam a interrogá-la, mas longe de se recusar a responder às perguntas, Melissa se mostra muito colaborativa e fornece informações valiosas sobre um sujeito do bairro que em algum momento havia sido envolvido com um caso anterior, onde basicamente haviam drogado uma criança de 7 anos. E ele ajudou sua mãe levando-o até o hospital. Depois disso, apareceu justo quando a polícia chegou. Esse caso não chegou a maiores, mas desta vez a polícia decidiu se certificar, levando um cão especialista em farejar cadáveres até sua residência, o qual deu um resultado positivo no veículo deste homem, mas quando os peritos realizaram os testes correspondentes, não encontraram nenhum vestígio humano. Pouco a pouco foram aparecendo mais e mais coisas alarmantes. Por exemplo, os vizinhos do parque de casas informaram à polícia sobre um jovem que vivia com seu padrasto em uma casa móvel, que sempre era visto com Sandra. Quando entraram em sua casa para investigar, eles mesmos mostraram à polícia algumas fotos que tinham de Sandra, algumas delas apenas de suas pernas ou Sandra sentada em seu colo. Ao mesmo tempo, encontraram imagens questionáveis de crianças no seu computador e um urso de pelúcia que usavam para se satisfazerem. No entanto, nenhum dos homens tinha antecedentes criminais, então eles foram simplesmente adicionados à lista de pessoas de interesse. Passaram-se horas, minutos e a polícia não tinha nenhuma certeza. Então, o que decidiram fazer foi começar a reduzir sua lista de suspeitos. Para isso, submeteram cada uma das pessoas da lista a um teste de polígrafo para ver se conseguiam obter alguma inconsistência. Lembremos que o teste de polígrafo não é realmente sobre se você está mentindo ou dizendo a verdade. Mas para os agentes, pode dar uma ideia de como você se comporta sob pressão, entre outras coisas. Um a um, eles discutiam os resultados até que uma ligação para o xerife da cidade mudou completamente o curso da investigação. A 3 quilômetros do parque de casas onde Sandra morava, os trabalhadores de uma fazenda de leite observaram uma mala flutuando sobre as águas residuais que haviam reduzido seu nível recentemente. Logo, o Federal Bureau of Investigation e a equipe de investigação chegaram à área. Eles a encontraram, retiraram a mala da água e, pelo peso dela, definitivamente havia algo dentro. A primeira coisa que puderam notar é que os zíperes estavam seguros com algumas cordas brancas. Transportaram a mala para os escritórios do médico legista do condado de San Joaquin. E ao abri-la, descobriram o corpo sem vida de uma pequena menina em posição fetal. Os registros dentais e as roupas que ela estava usando confirmaram o que os investigadores não queriam ouvir.
Era Sandra Cantu. Já se passaram 11 dias desde o seu desaparecimento. E agora, a única coisa que restava a fazer era tentar descobrir o responsável por este incidente e obter justiça. Para Sandra e para a sua família. A pequena estava vestida com as mesmas roupas que usava no dia em que desapareceu. E os exames toxicológicos revelaram que lhe haviam administrado benzodiazepinas. Não havia sinais visíveis de violência, então a conclusão foi que Sandra foi sedada e depois asfixiada antes de ser colocada na mala. Mas havia algo que ninguém esperava. Em uma análise mais profunda, foi possível determinar que Sandra havia sido agredida sexualmente com um objeto e que depois seu agressor havia limpado seu corpo. O que geralmente é sinal de remorso e muitas vezes indica que a pessoa responsável pelo crime era próxima da vítima. Outras vezes também pode significar simplesmente que a pessoa sabe o que está fazendo. A família de Sandra foi informada das descobertas. Foi um momento extremamente duro porque sua mãe ainda mantinha a esperança de encontrar sua pequena filha viva, mas infelizmente não foi assim. Sandra havia sido assassinada e a polícia estava trabalhando para encontrar o culpado. E dadas as circunstâncias agora, Melissa Huckabee, a vizinha que havia relatado o roubo de sua mala e havia escrito e encontrado a nota que dava a localização exata onde mais tarde foi encontrado o corpo de Sandra, havia se tornado a principal pessoa. Interesse deste acontecimento? O próximo passo para a polícia foi ir buscar Melissa Huckabee em sua residência, com a intenção de fazer o teste do polígrafo nela. Mas quando os investigadores chegaram à casa dela, acontece que eles não a encontraram. Porque Melissa havia sido internada às pressas no hospital, porque tentou tirar a própria vida ingerindo lâminas de barbear. A polícia estava perplexa, então ela era a culpada e havia sido descoberta ou ainda estava tentando chamar a atenção. Com Melissa internada, o que a polícia fez foi começar a interrogar a família dela e encontrar uma informação muito interessante. Melissa tinha um passado turbulento e não só isso, mas ela até tinha antecedentes criminais. 3 meses atrás, antes da morte, Melissa havia sido acusada de furto em uma loja de departamentos. Mas, claro, isso talvez não tenha nada a ver com o que aconteceu com Sandra. No entanto, à medida que se aprofundavam em sua vida, seu histórico se tornava muito mais sério. 2 anos atrás, quando moravam na cidade de La Palma, na Califórnia, sua casa sofreu 2 incêndios provocados. E Melissa foi classificada como pessoa de interesse no caso, embora no final nunca tenha sido emitida nenhuma acusação. Outra coisa que os investigadores descobriram sobre Melissa foi que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, ansiedade e depressão. Portanto, ela tomava diferentes medicamentos como parte de seu tratamento e era lógico que ela os tivesse em casa. A questão é que 3 meses atrás, justo quando ela foi acusada de furto menor, que mencionei há alguns momentos, Melissa também foi acusada por uma vizinha de ter levado sua filha a um parque próximo sem sua permissão e que quando a trouxe de volta para casa. A menina estava se comportando de maneira extremamente estranha. Ela arrastava as palavras, não tinha força nos músculos, estava muito sonolenta e praticamente se arrastando. Então a mulher e seu namorado levaram a menina para a emergência do hospital e os exames revelaram que a menina tinha benzodiazepinas em sua corrente sanguínea. Melissa, obviamente, negou tudo e nenhuma acusação foi feita contra ela. Precisamente por isso, a polícia tinha que estar completamente certa antes de apresentar alguma acusação contra ela. Mas enquanto continuavam investigando, um fuzileiro naval local foi entrevistado junto com outras pessoas que moravam perto da área onde o corpo de Sandra foi encontrado. Declarou que no dia dos acontecimentos, ele estava saindo com sua esposa para jantar em seu carro. Quando de repente viram à beira da estrada um veículo com a porta aberta, então decidiram estacionar para se certificar de que estava tudo bem. Quando saiu do carro, o homem deparou-se com Melissa Huckabee, que estava emergindo de um fosso. O homem descreveu perfeitamente Melissa e seu veículo. Ele disse que tiveram uma breve conversa sobre o lugar onde ele iria jantar com sua esposa e depois ele partiu. O horário coincidia com a linha do tempo em que o crime foi cometido. Todas as evidências apontavam para Huckabee, mas infelizmente todas eram circunstanciais. O que a polícia precisava eram evidências físicas irrefutáveis. Então eles obtiveram um mandado para revistar a igreja do avô de Melissa, lugar onde ela dava aulas dominicais.
A missão da equipe de investigação estava clara. Eles queriam encontrar algo que estivesse diretamente relacionado com a descoberta do corpo de Sandra. Neste caso, algum pedaço de corda que coincidisse com o que foi encontrado na mala e que foi usado para assegurar o zíper. E assim foi. Quando entraram na sala onde Melissa dava as aulas dominicais, descobriram que a corda da persiana que cobria a janela havia sido cortada. E alguém havia amarrado o restante, para disfarçar. Mas, além disso, a equipe também estava procurando o objeto com o qual Sandra foi agredida sexualmente, então eles vasculharam toda a igreja com luminol para tentar encontrar vestígios de fluidos corporais. E acontece que na cozinha eles encontraram um rolo amassado que tinha uma mancha vermelha, que obviamente foi levado como prova para ser analisado. Neste período se passaram 5 dias. Melissa recebeu alta do hospital e a polícia percebeu que sua filha, junto com seus avós, havia abandonado a casa e saído da cidade. Eles tinham que agir rapidamente antes que Melissa escapasse de suas mãos. Então, sendo 10 de abril de 2009, eles interceptaram seu telefone para ouvir suas comunicações e perceberam que ela estava planejando algo terrível. Melissa ligou para a casa de Sandra Cantu para pedir a Maria, mãe de Sandra, que enviasse sua outra filha para sua casa para brincar com sua pequena. Tudo parecia indicar que Melissa pensava que tinha se safado e queria agir novamente. Mas a polícia e o Federal Bureau of Investigation entraram em ação para impedir que ela fizesse uma próxima vítima. Enviaram imediatamente o detetive Bauer para a casa de Melissa Huckabee e, felizmente, a irmã de Sandra ainda não havia chegado. O agente fez Melissa acreditar que estavam coletando novamente os depoimentos dos vizinhos e a convenceu a acompanhá-lo até a delegacia para uma rodada de perguntas. Tudo de maneira muito casual, mas o que eles realmente queriam era que Melissa Huckabee confessasse com sua própria voz o crime que cometeu. Agora, a polícia tinha prova suficiente para demonstrar que Melissa Huckabee era a única responsável pela morte de Sandra Cantu. Quando a levaram para a sala de interrogatórios, o detetive Bauer começou a confrontá-la. Primeiro, mostrando a ela que sabiam que ela havia escrito a nota e que isso significava que ela conhecia o local onde estavam os restos de Sandra. Melissa seguiu negando mesmo após 5 horas de interrogatório. O detetive diz a ela que 2 pessoas a viram saindo do fosso na Whitehall Road, entre 5h30 e 5h40 da tarde do dia dos acontecimentos, e então Huckabee começa a chorar. Ela indica que disse a essas pessoas que estava bem e que só havia parado porque precisava ir ao banheiro. Mas quando o detetive Bauer pergunta o que ela estava fazendo naquele momento, ela se desmorona completamente e apenas responde que foi um acidente. Então era oficial. Melissa Huckabee acabara de confessar que ela tirou a vida de Sandra Cantu, mas indicava que foi de maneira acidental. A versão dela dizia que ela estava brincando de esconde-esconde com Sandra e sua filha, que passou um tempo. Ela se distraiu, fazendo outras atividades, e esqueceu que estavam brincando. Depois ela saiu de casa, pegou a mala que ia levar para a igreja do avô dela, chegou ao local, tirou esta mala, começou a decorar a sala dela, e quando abriu percebeu que Sandra estava lá dentro, pálida e sem movimento. Melissa tentou acordá-la, mas já era tarde demais. Supostamente, Sandra entrou na mala para se esconder e ela não sabia. Tentou fazer ressuscitação cardiopulmonar nela, mas nada parecia funcionar, então a colocou de volta na mala e decidiu se livrar do corpo no lago, porque ela não queria que ninguém pensasse que ela a matou. Neste momento, já haviam chegado os resultados dos testes forenses que indicavam que o rolo de metal encontrado na cozinha da igreja continha vestígios do DNA de Sandra, e que a corda usada para amarrar as malas pertencia à persiana da sala de Melissa Huckabee. Ao mesmo tempo, quando a polícia vasculhou os computadores de Melissa, encontraram um artigo sobre um caso semelhante em que um avô havia tirado a vida de seu neto, colocado em uma mala e jogado no rio. Tudo parecia indicar que o crime de Sandra Cantu havia sido premeditado. Tudo começa com o clipe da câmera de segurança que estava na casa de Sandra, que dura apenas alguns segundos, mas agora faz sentido. No início da investigação, os especialistas indicavam que parecia que algo havia chamado a atenção de Sandra. Um segundo antes de colocar um pé na entrada de sua casa para depois mudar seu rumo e sair da tela. Precisamente era Melissa Huckabee chamando-a. Isso parecia indicar que Melissa propôs a Sandra que a acompanhasse em seu carro para decorar o salão da igreja. Parece que a pequena entrou no carro voluntariamente.
e 8 minutos depois da última vez que Sandra foi vista. Na fita de videovigilância, vê-se passar o carro de Melissa. Uma vez no local, Sandra ingeriu uma bebida com benzodiazepinas que Melissa preparou para ela e, uma vez inconsciente, foi agredida com o rolo de cozinha, por volta das 5 da tarde. O registro telefônico indica que Melissa fez uma ligação para o administrador do parque de moradias, relatando que alguém havia roubado uma mala que ela havia deixado na entrada. Claramente, isso foi para ter algum tipo de álibi. Minutos antes das 6 da tarde, ambos os testemunhos, o fuzileiro naval local e sua esposa, viram Melissa saindo do fosso depois de ter deixado a mala com os restos de Sandra no lago. Isso significa que, infelizmente, Sandra Cantu já estava sem vida quando sua mãe ligou para o 911 para relatar seu desaparecimento. Tudo aconteceu extremamente rápido. Apesar de todas as provas existentes contra ela, Melissa Jacobi continuava insistindo que foi um acidente. E foi apenas no dia 10 de maio de 2010 que essa mulher decidiu aceitar um acordo em que ela se reconhece culpada das acusações de sequestro e assassinato de Sandra Cantu, em troca de que as outras acusações, que incluem abuso e fornecimento de substâncias que seriam anuladas. Foi assim que ela se livrou da pena de morte e foi condenada à prisão perpétua, sem oportunidade de obter liberdade condicional. Sempre que perguntam a Melissa Hakabai por que ela fez isso, nunca se obtém uma resposta. Mas as autoridades acreditam que ela pode ter tirado a vida de Sandra, por ciúmes. Por mais absurdo que isso possa parecer, ciúmes de que ela estivesse roubando o afeto de sua própria filha. Houve algo que talvez faça muito mais sentido, por uma necessidade de reconhecimento, ao se envolver tanto no crime que ela mesma cometeu, como tentar ajudar a polícia a falar com a mãe de Sandra, criar pistas falsas e esse tipo de coisas. Talvez ela pensou que ninguém a descobriria e que seria reconhecida como a pessoa que ajudou a encontrar os restos de Sandra e seria considerada uma espécie de heroína local. Mas, no final, nada disso aconteceu. Ela ganhou o total desprezo de sua comunidade. E hoje em dia, ela continua dizendo: ainda não consigo entender por que fiz o que fiz. Esta é uma pergunta com a qual lutarei pelo resto da minha vida. Então, é aqui que terminamos com o caso de Sandra Cantu. Digam-me o que pensam nos comentários abaixo, e se vocês já conheciam essa história. Lembro a vocês que podem me recomendar casos para fazer no canal, no meu e-mail, que está logo abaixo na descrição de todos os vídeos. Aqui estão os patrocinadores e membros do canal. Obrigada por me apoiarem através dessas plataformas. E é isso, aqui está um novo vídeo e uma recomendação, inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo.